Salve, salve, galera amiga. Eu sou Marcos Bocaiúva com mais um episódio do Boca a Boca Podcast. Esse podcast que a gente usa os encontros através de metáforas do surf, que é o esporte que eu faço parte profissionalmente. No passado, um coadjuvante competidor e hoje há mais de 20 anos um homem de mídia do surf mundialmente. Então, grandes conexões sendo feitas aqui. O surf é uma metáfora para esses encontros, então muitos pontos em comum dos meus convidados são através do surf, mas a gente vai caminhar aí no wellness, vai caminhar na contracultura, vai caminhar em outros cenários também, sempre com grandes resenhas e com alguns ensinamentos embutidos nessas grandes resenhas. E hoje, com muito orgulho, eu tenho um convidado que me inspira, que o pai dele já me inspirava, que é um cara muito conectado também ao surf, mas foi buscar a especialidade dele, a construção da persona dele, do profissionalismo dele através de outras atividades que vem também do jiu-jitsu. Então é com muita honra que hoje o Boca a Boca Podcast recebe Rafael Romano. Seja bem-vindo, Bra, trocando de câmera. Esse é um grande prazer também estar aqui. Vamos lá, vamos trocar essa ideia, falar um pouco aí do... Na verdade, muita gente passou a conhecer mais o meu trabalho com surf, né? Então Sim, acha que essa relação sempre foi... Na verdade, a relação com surf sempre foi lá atrás, mas meu background mesmo vem de lá das artes marciais, de todos os ensinamentos que eu tive do meu pai. Então vamos descobrir um pouco disso aí. E como você falou, falar um pouco dessas interseções que a vida tem, né? E que exatamente. não é diferente com a gente. Exatamente, irmão. Muitos amigos em comum, muita vivência em comum. E eu costumo dizer, é engraçado, assim, o podcast também é um pouco autoral, né? Você vai contar suas histórias, eu conto minhas anedotas por aqui. E eu me apresento internacionalmente, a gente que, né, tem essa vivência de morar fora, de buscar o Sim. nosso internacionalmente. Eu faço uma coisa meio James Bond, where you from? Aí eu falo, Rio. Brasil. E Aham. quando você fala Rio, cara, é nocaute para as pessoas, né? Porque a gente fala Brasil até para constar, porque quando você fala Rio, todo mundo sabe onde é, né, Rafael? Exatamente, exatamente. E eu me considero assim, até as pessoas que me conhecem, que são brasileiras e não são do Rio, um carioca da gema mesmo, porque eu fui criado ali no Arpoador, né? Meu pai já vem dessa era toda do Arpoador, aí depois fui morar em São Conrado, aí, pô, me criei ali no canto esquerdo e tal, só que aí eu já treinava aqui na Barra, na Gracie Barra, então eu já conhecia a galera da Barra, aí fui morar na Califórnia, pô, num lugar que é conhecido, o Rio da Califórnia também, né, que é San Diego. Então, assim, aí depois voltei pro Brasil e agora tô aqui no Jardim Oceânico, então também é um lugar que eu já me sinto em casa e que eu gosto muito, que tem também tudo aqui, pô, a cachoeira, a praia, o surf, o jiu-jitsu, enfim. E agora, pô, um grande amigo meu aqui perto também morando junto, que a gente vai falar sobre isso aí, que é o Felipe. Então, enfim, tem o Lucas também, o Scooby, então a galera toda. Estou muito feliz de, depois de 8 anos morando na Califórnia, estar de volta aqui no Brasil. E, na verdade, eu estou de volta à minha base aqui no Brasil, né? Porque vai fazer quase 3 anos que eu voltei, só que esses 2 anos todos a gente ficou viajando pra caramba. É, Então, ano passado mesmo, aliás, esse ano mesmo, pô, a gente começou em janeiro e foi parar em setembro agora. Agora que a gente está tendo tempo de ficar um pouco em casa, enfim, e ficar um pouco com a família, né? Inclusive, isso é uma coisa que, como eu gosto muito de falar da parte mental, trabalhar essa parte mental dos atletas, e no meio do surf a gente tem visto muito isso, né? Isso sendo falado de uma forma bem clara pelos próprios atletas, e eu pude sentir na pele o que essas pessoas passam, assim. As pessoas veem muito o glamour de viajar, de viver, né, o tour dos sonhos e tal, e nem, né, não é tão dos sonhos assim para quem está ali, principalmente para quem está ali há 10 anos, né? sim, sim. Como vários brasileiros estão. A distância da família, essa correria de, cara, de ter que viajar, perrengue de aeroporto com milhões de pranchas e isso, os custos, enfim. Então, eu admiro ainda mais essa galera que está aí representando, principalmente representando o nosso país no tour e é um prazer estar trabalhando com eles aí, poder ajudar. Demais. Eu sempre gosto de mencionar assim, o teu asset dentro do camp do Felipe, o jeito como o Felipe ficou mais power, o jeito como o Felipe ficou mais ágil, e vindo isso de um cara que já era muito power e muito ágil. E as pessoas, às vezes, por questões corporais, acham que não tem power na velocidade, e a velocidade também é power. Mas antes de entrar nos méritos do Felipe dessa relação, acho que cronologicamente é interessante, e esse é o meu papel aqui como condutor, né?
como o cara que é um comunicador profissional, é pegar um pouco a tua Aham. cronologia do passado e vir andando até os dias de hoje. Então, eu queria que você, é muito mais rico, você mesmo se apresentar nessa questão. Se existem, né, os netos do Hélio, existe o filho do Álvaro Romano, né? Então, como é que foi nascer Pois é. nesse contexto que você falou de arpoador Pô, e isso, nesse embrião que era puro surf jiu-jitsu, né? Antes de você exatamente, nascer já tinha aqueles conflitos que o Sabá fez parte, que tem todo aquele folclore, que depois exatamente, a coisa se integrou. As tribos eram meio exatamente. separadas, mas acho que a família Grace ajudou também isso a se integrar, né? Total, eles foram a interseção disso, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu sou muito privilegiado, né? Não só pelos meus pais, porque minha mãe também é ali, minha mãe também sempre gostou de treinar, minha mãe sempre me incentivou a fazer esporte, enfim. Só que realmente, meu pai, pô, cria ali do arpoador, cresceu ali com a galera, então já nasci nesse meio. E meu pai, ele começou desde muito tempo atrás a treinar com Orlando Cane, né? Que na época tinha, pô, ele é um grande mestre também, ele tinha toda essa questão do treinamento através da expressão corporal, mais voltado para uma questão holística ali, e meu pai já de uma forma mais atlética, porque não tem como eu contar a minha história sem contar a origem de onde tudo isso veio, né? Sim, Então, meu pai, essa comparação até com o desenvolvimento do jiu-jitsu, óbvio que numa proporção bem menor, tem muito a ver, porque nada mais, a questão da técnica vai sempre evoluindo de uma forma natural, né? E sim, tem pessoas que acompanham essa evolução e gostam disso, e tem outras que gostam de ficar mais ali, são mais conservadoras, enfim. sim. E aí meu pai começou ali com a aprender essa técnica com Orlando, aí foi evoluindo, trazendo mais para o lado da performance, né? Começou a aplicar em vários atletas, principalmente de MMA, assim, mas sempre com essa relação toda com surf. Até que então eu comecei a dar aula, eu tinha 14 anos de idade, Uau. quando meu pai viajava para São Paulo e eu tinha que cobrir ele nas aulas que ele dava, inclusive lá dentro da Dalau, onde é o Leão Teixeira. Minha Então era tia, muito. ela é viúva Era, do meu tio Baby, lembra? olha que loucura, era a única aula que tinha lá que não era de balé. Era aula de ginástica natural na época. Então juntava bailarinos com lutadores, com ator, com atriz, era uma coisa muito louca, assim, todo mundo para fazer aquela aula ali com meu pai. E aí ele começou a ter que ir para São Paulo, eu comecei a assumir essa aula com 14 anos, só que, cara, durante esse período sempre foi muito natural. Eu fui para a guarda do Embaú, eu tinha 4 anos a primeira vez. Meu pai Uou. me largava lá com os locais, já me empurrava nas ondas, e ali o jiu-jitsu. Eu tenho um vídeo eu dando uma entrevista pro Bocão, eu com 6 anos. Ele falando, o que você gosta de fazer? Jogar futebol? Eu, não, de lutar jiu-jitsu. Isso, cara, em 87. Uau. Então, assim, eu não sei como seria a minha vida longe disso. Então, eu até hoje em dia, eu certifico pessoas a darem aula, né, do método, Sim, e tudo que eu passo, você ensinar pessoas a praticar é uma coisa, né? A dar aula é outra coisa. Você tem que passar sim, muito mais da filosofia e da essência que você quer que ela leve com aquela prática ali. E eu sim. falo quando eu falo para eles, eu falo, cara, tudo que eu falo para vocês é a minha vivência, entendeu? Obviamente que eu tive que, meu pai, pô, sempre me direcionou para ir para o caminho dos estudos, aí me graduei faixa preta, eu tinha 22 anos, aí Uau. consequentemente já me formei em educação física, aí já comecei a aplicar em atletas muito jovem, tipo, fui atleta de jiu-jitsu, me coloquei ali para sentir a adrenalina, como é que era, para depois conseguir passar isso para os atletas. Então, essa questão da dieta, de ter uma vida regrada, obviamente que, cara, tive meu tempo de adolescência, né, de juventude como todo mundo, mas sempre voltada para esse lance do que o esporte, cara, seria a minha vida ali. E aí chegou um certo ponto que eu me achei nessa carreira de treinador, entendeu? Eu vi que eu conseguia, cara, passar muito além da questão física, através das minhas experiências que eu tinha, das técnicas que eu tinha de vivência, de respiração, porque o legal dessa metodologia que a gente trabalha é que é muito difícil você juntar várias valências físicas numa atividade só. Sim, Então, o nosso método, a gente consegue trabalhar na mesma prática força, flexibilidade, agilidade,
consciência corporal, técnicas de respiração, tudo isso numa atividade só. Então, um pacote muito completo, entendeu? Então, a gente começou a aplicar isso, as pessoas começaram a ter bastante resultado, e hoje em dia está aí, cara, muito legal. A metodologia já tem mais de 15 países diferentes, né? Chegou uma Caramba. hora que eu quis levar para um lado mais comercial, assim, Claro. quis dar o meu jeito, aí acabei fundando a minha metodologia, obviamente que com o meu toque, mas baseado em todos os ensinamentos que eu tive do meu pai e ao longo da minha vida, e tem dado muito certo. Por exemplo, a gente está com mais de quase 30 instrutores no Japão. Uau, que Pô, barato, são cara. um total de 220 instrutores ao redor do mundo. Muito legal, cara. É muito Você vira o legal ver embaixador da você. cultura brasileira de algo que você criou através do lifestyle da tua própria família. Que, mais uma vez, Exatamente. você narrando 14 anos, iniciando e dando aula de teu pai, parece Carlos e Hélio com Conde Coma em Belém e dando aula e Pois descobrindo as é, hoje em ferramentas. dia as pessoas me olham assim, eu tenho 42 anos hoje em dia, mas eu falo, cara, eu já tenho mais de 20 anos nisso, entendeu? Tipo assim, fazendo isso. Então, acompanhando ele nos congressos desde jovem e tal. Mas assim, eu tive que fazer a minha parte ali para representar como, né, como todos têm, que as portas se abriram, mas você tem. E eu, com o meu jeito, acabei, cara, eu levo muito em consideração a individualidade de cada um, entendeu? Tanto no treinamento dos meus instrutores, tanto nas aulas particulares que eu dou e no treinamento dos meus atletas. Então, assim, a exigência que você tem em cima de cada pessoa é diferente, a cobrança, o nível de evolução que você tem que cobrar de cada um. Porque, às vezes, uma pessoa que ganha 2% de evolução com o que você fez é muito para ela que estava há anos sem ter evolução nenhuma, seja na parte física ou mental. De um Sim. outro atleta, você já vê que não, ele poderia tirar um benefício muito maior daquilo ali. Então, essa individualidade, eu acho que é um grande diferencial da minha pessoa como treinador e como master trainer, né, de certificar pessoas, e é o que eu tento passar para os meus alunos também, entendeu? E deve ter uma complexidade quando você está falando dessa individualidade de atendimento, de percepção, de construção e de formação e entrega, quando você está trabalhando cards diferentes e até demandas diferentes. Agora, usando o nosso veículo de interseção, que é o surf profissional, no chumbo que tem e o Scooby, que tem atividades é, igualitárias, digamos assim, Aham, e o Felipe, que tem uma coisa mais de alta performance, mas é engraçado, fazendo o dever de casa, cara, é incrível o que você deu pro Felipe na parte mental, cara, porque tem essa sim, coisa dele ter adotado as filosofias do jiu-jitsu e até do cross-training com a manopla do boxe, que foi também uma prática exatamente, tua com o Claudinho Coelho, e isso deu uma autoestima exatamente, para ele e uma blindagem internacional para ele. Ou o fio ali que exatamente. se questionava, tá, cara, tá blindado, não E, cola na e- dele ali com mais intenções, sacou? não, e outra coisa, e a gente começou a ver que assim vários atletas começaram a se interessar a fazer esse tipo de treinamento também. E isso foi uma questão muito engraçada, porque eu fui muito criticado no início, entendeu? Porque imagina, eu entrei para treinar um cara que já era um grande campeão, né? O Felipe já tinha uma base de treinamento com o treinador antigo dele muito forte, só que era uma coisa assim, era um treinamento mais funcional, mais padrão. Entendeu? Eu tenho um jeito um pouco diferente, assim, de ver. Eu entendo os benefícios da arte marcial além do físico, porque eu vivi isso, Sim. entendeu? Então, assim, eu falei, cara, vamos lá, como é que eu aumento a autoestima de um atleta? Eu não entro em chopo para pegar 10 pés, 15 pés. Eu vou mandar o cara, através de palavras, de coisas motivacionais, ele entrar? Não. Eu vou usar as ferramentas que eu entro para aumentar a confiança dele e a autoestima dele. Sim. Então, por exemplo, cara, você começa a se sentir com uma autoestima ao ponto de saber se defender numa situação dessa, cara, naturalmente ele com o talento que ele tem, ele transfere isso para dentro d'água, entendeu? Contanto que essa temporada agora ele botou para baixo numa bomba lá, cara, que até o Chumbo tava do meu lado, colado, falou: Caraca, meu irmão, ele foi mesmo, falou, ainda deu um drop de gato lá, assim, segurar na borda, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu fui muito criticado assim no início, só que eu sabia o que eu estava fazendo, eu sempre tenho essa noção, eu sei exatamente o que eu estou fazendo por trás. Não estou falando que a gente vai ter êxito, mas a gente acabou tendo, a gente foi Sim. bicampeão mundial. Então, assim,
E o Felipe, cara, ele me deu essa liberdade de falar, cara, não, eu tô acreditando, porque ele via que tudo que eu faço todos os treinos praticamente que eu puxo para ele. Eu faço É, além. Eu viajo com ele, eu dou aula de madrugada, porque eu tenho que atender as minhas aulas particulares. Então ele fala, cara, eu tento liderar através do meu exemplo. Entendeu? Assim, então porque, isso é uma e é coisa. engraçado uma coisa agora, desculpe te interromper, já te interrompendo, você agora no papel de pai, né? Eu tenho meninas crescidas, uma de 24 que mora na Europa e uma de Uhum, 14 aqui em Floripa comigo. Cara, educar na retórica e fazer diferente do que você tá transmitindo é pura balela, né? Agora, educar por exatamente. exemplo e tá ali do lado construindo, e a mais nova é fissurada. O faixa azul aqui passa ali uma defesa pessoal pra ela, eu acho que eu vou botar ela na Aliança ou na Barra Grace aqui de Floripa em breve, porque Pô, ela duas gosta, academias ótimas. ela tem uma Sim. aptidão incrível. E isso aí, cara, é o que eu falo, vai evoluir nela em vários outros aspectos. Entendeu? Então, assim, essa questão, eu costumo dizer assim, eu para mim mesmo, pô, que legal, eu fui pioneiro numa coisa que é introduzir. A galera, eu converso isso com a galera da luta e eles acham super maneiro, porque a galera admira os surfistas, né? Fala, eu Total. fui o pioneiro de começar a introduzir arte marcial no treinamento de atletas de surf de alta performance. Entendeu? Tipo assim, o Felipe, a gente só não treina mais jiu-jitsu, por exemplo, porque ele não pode se machucar. Sim. Mas por ele, ontem a gente estava num churrasco na casa do Scooby. A gente foi lá, foi ele, foi Uh, legal, tô juntando essa galera toda. Tava o Chumbinho, e o Chumbinho demais. falou: uma coisa que eu quero começar a fazer é jiu-jitsu. Quando eu quero começar a ir lá na tua casa e fazer uns treinos de jiu-jitsu. Então, assim, a galera, sabe assim, era só faltava alguém chegar ali e falar: olha, isso aqui também funciona para cá. Como o surf é um ótimo treinamento físico para o jiu-jitsu. Brother, eu surfei Físico e sessions no mental. Arpoador com o Royler, sessions na Macumba com o Rickson, toda a família surfa bem. Quantos surfistas, Luke Rockwell, mundialmente, MMA e Jiu-Jitsu estão Exatamente. conectados, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, foi muito interessante essa questão de. E, pô, treinei muito tempo lá na Nobre Arte, subia lá no Cantagalo para treinar com o mestre Cláudio Coelho durante anos. Hoje em dia, continuo treinando boxe aqui com o Shimu, inclusive faço aulas particulares. Eu tô sempre querendo me. Uau! Boxe com Tô com uma, Shimu é ciru... casca grossa, hein? tô com uma cirurgia no joelho porque intensifiquei os treinos de jiu-jitsu agora. Tava querendo lutar um campeonato, né, ser off-season para, sei lá, para me desafiar de novo. Só que aí acabou Deu que ruim. forcei um pouco, mas foi só um menisco. Mas enfim, é o que eu te falei. Eu tô sempre ali tentando buscar, tentando evoluir. Pô, tô com um livro aqui agora também, ó. Vou até mostrar aqui é antigo, mas do nosso Sim. Bernardinho, Pô, que também é incrível. um cara, sabe? Eu tô sempre buscando para, como eu falei, tá tentando evoluir. A gente tem um ano aí na parte da questão do surf bem difícil pela frente, com vários atletas voltando. Uau! Só que Um dos melhores anos que a gente muito. vai ter agora. Vamos fazer uma pausinha para analisar agora você, comentarista, por um dia. Brother, que ano vai ser o ano que vem? Não É, só pelo calendário, como pro retorno de todo esse peso, cara. Só esse, você viu que sim. os updates agora de Stephanie, Carissa, John e Gabriel. Só nessa equação, Rafael, são 20 títulos mundiais, 20 brother. títulos mundiais, exatamente. E é interessante ver, eu gosto de analisar de uma outra forma, como é que vai ser a volta competitiva dessas pessoas depois de um ano, porque Sim, pode estar no hip que for, porque faz diferença. Então é muito legal você ver assim, quanto que, ainda mais esses campeões aí que são exemplos para todos, e é legal porque os holofotes acabam se distribuindo um pouco assim, e a gente tira a pressão de uma pessoa só, entendeu? E isso equaliza mais ainda ali a performance dele, porque querendo ou não, existe uma certa pressão em cima desses top 3 top 5 ali, né? Seja do masculino ou do feminino hoje em dia. Isso conta muito. sim. Pessoas que sabem lidar com isso e pessoas que não sabem lidar com isso, né? E é legal a gente, até da parte mental, trabalhar. Você estava falando numa questão que eu até passou batido, só que eu acho legal falar para a galera que gosta de saber sobre treinamento de surf. Sim. Quando o Scooby e o Chumbo treinando o mesmo esporte, fazendo aula comigo, é interessante porque eles precisam de estímulos diferentes. Então, a gente estava falando da individualidade. Às vezes, Certo. o esporte é o mesmo, eles estão fazendo o mesmo treino, só que o que eu quero de cada um são coisas diferentes. Por exemplo, o Scooby, ele é um cara super técnico.
só que ele é um cara mais lento, ele se preocupa em fazer o exercício nos ângulos certos, só que diminui um pouco a velocidade. O Lucas já é um cara extremamente explosivo, faz tudo Elétrico, né? extremamente rápido, elétrico. Então, eu ensino a mesma coisa para os dois, pedindo: Scooby, eu quero você mais rápido, mantendo essa qualidade. Lucas, eu quero você um pouco mais lento, vamos trabalhar a fluidez e tal. Então, é muito maneiro você conseguir Cara. nivelar e chegar num ponto, entendeu? Caraca, tu conseguiu evoluir os dois fazendo a mesma coisa, só que respeitando a individualidade de cada um, né? E isso é incrível, que aí Então, trazendo pra psique humana, né? Meu pai era advogado, minha mãe psicanalista. E como comentarista de surf, eu gosto, e até como fã de MMA, como ex-praticante de jiu-jitsu, eu gosto muito de olhar a feição dos atletas antes do confronto. Quem tá confortável com aquilo e quem tá drenado com aquilo. E muito do que você trouxe de mais-valia e de evolução pro Felipe foi essa construção de autoestima, né, Rafa? sim, Que a respiração dá, que a yoga dá, mas principalmente que o jiu-jitsu dá, né? Eu voltei pra dá. academia lá no Leão Teixeira, lá na Dalau, porque eu tinha comprado o meu primeiro ticket pra ir pro Hawaii. E o bicho sempre pegando, porque de certa maneira eles são gladiadores como a gente é. E eu, como surfista com Exato. autoestima, não queria ficar lá pagando de trouxa, refém de alguma situação. Já tinha treinado com o Reilson Grace na Sim. antiga, ali no shopping center do Shopping shopping da da Gávea. Gávea. Shopping da Gávea. E Tinha aí as voltei. armas assim de mentira na parede e tal. Eu lembro disso. Putz, muita coisa em É, comum. não. O jiu-jitsu, ele é hoje em dia, uma. Você tem que saber chegar também, né? Mas Sim. ele é hoje em dia, uma coisa que, pô, a primeira vez que eu fui pro Havaí, para você ter ideia, a gente foi convidado pelo Caio Garcia para ficar lá durante um mês, eu e meu pai. E Tá. aí meu pai falou, vamos para lá e tal. E o nosso trabalho era o seguinte: o dia que tinha onda, o mar estava grande, a gente era obrigado a dar uma aula por dia. O dia que não tinha, a gente dava duas ou três. Aí Tá. beleza, meu pai só me falou isso. Chegamos lá no primeiro dia, primeira aula, já foi, tipo, eu lembro, tinha o Andy Irons, estava o Arona, estava o Dustin Cara, Barca, o Mark Healey, não sei o quê. Eu, caraca, meu irmão, dentro, a gente ficou dentro da casa da um Quicksilver, depois da Shark Tank Volcom. quase, né? Quase um Shark Não, Tank. eu fui surfar, o Caio Garcia falou, não precisa trazer prancha. Ele falou, vai ali, escolhe uma prancha. Eu escolhi uma prancha, só que era uma prancha dele, era uma prancha do Kala Alexander, eu lembro até hoje. Uau. Tinha uns adesivos da Buttons, assim, eu já meio moreno, assim, cabeça raspada, achava, os caras estão Hawaii. fazendo já assim pra mim, Hawaii e tal. Eu falando, caraca, meu irmão, não What's sei up, o quê. Eu brah? falei, cara, então assim, eu falava, cara, olha isso, tipo, pode ser o cara mais rico do mundo, ele não teria direito de comprar, tipo, o respeito e a coisa que a gente está tendo aqui, sabe, assim, pela nossa arte, pelo que a gente, Sim. sabe, proporciona, assim, para os outros. E por aí foi, cara. Hoje em dia, pô, eu chego lá no Havaí, me sinto super em casa, cara. Pô, dou aula pra galera no parque, vou treinar, pô, conheço todo mundo, enfim. Sunset Até no Jiu-Jitsu vira um QGT ou tem alguma academia ali? total, vou na Sunset, vou também hoje em dia na Boar's Nest, que é onde o Kai tá. O JD é um grande camarada meu também. Pô, eu acabo me dando bem com todo mundo. Na verdade, a ginástica, hoje em dia, a Unnatural, ela sempre me abriu portas para todas as academias de jiu-jitsu, né? Porque eu sempre ia dar seminário, porque sempre foi muito linkado. Então, eu sou faixa preta da Gracie Barra, por exemplo, mas, pô, sempre vou treinar, sempre tive portas abertas com todo mundo. Então, isso é outra coisa que eu fui muito privilegiado também. E é assim até hoje. Então, eu É, porque sempre tem a tô com o meu história do kimono na Creonte, mala. né? Tem a história do Eu Creonte, não sempre poder mudar o. Eu sempre tô com o meu kimoninho na mala, é Portugal, vamos, kimono, vamos, não sei o quê. Tô sempre dando, quando dá os meus treininhos. E como eu falei, acaba, pô, incentivando, né, os atletas ali que estão comigo viajando, falando, pô, o cara ainda tá se mantendo ativo ali para a gente sempre manter o exemplo. E acaba funcionando muito bem. Irado, irado. Vem cá, e como agora uma coisa mais de lifestyle da profissão em si. Cara, você vive num juggling, né? Porque você Sim, treinar o Felipe na atenção, na presença, integrar no Rio de Janeiro um Scooby, um chumbo, tudo isso, esse ecossistema que você está criando em volta de você, não está desassociado de continuar dando as masterclass para os professores, continuar nas aulas particulares.
Você tem uma estrutura por detrás de você. Hoje em dia, o teu ecossistema principal é no Rio, mas tem uma academia centralizando isso tudo nos Estados Unidos. Como é que está você profissionalmente? O CPF do Rafael Romano, perdão, o CNPJ mais do que o CPF. O CNPJ hoje em dia, na verdade, a gente acabou virando o que a maioria das empresas hoje em dia estão virando, né? Que é uma empresa digital, Sim, digamos assim. A gente, como eu falei, eu cheguei a abrir a academia na Califórnia, hoje em dia a gente fechou, então voltei para o Brasil, e aí hoje em dia a minha empresa é no Brasil, só que eu costumo dizer, eu tenho 220 filiais no mundo, né? Só que ao invés de ser filiais físicas, as minhas filiais são os meus instrutores. E eu acabo, como você falou, vou ali struggling, mas sempre mantendo, mas só que acaba gerando uma admiração também, principalmente dos instrutores que estão vendo ali, porque, por exemplo, a gente tem um encontro mensal de todo mês dos instrutores. Eu perfeito. faço seja onde for, em qualquer lugar do mundo. Então, às vezes, eu tô lá de madrugada aí, galera, pô, tá todo mundo dormindo aqui, tô na Austrália, 60 pessoas online, vamos lá, pá, 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 pá. Então, acaba sendo muito maneiro, e é aquele lance, não tem o sacrifício, vai ser o que vai gerar o sucesso. Não Não, e o tem como, sacrifício entendeu? com amor, né? E Com antes do amor, então, sacrifício vem essa paixão, né? que acaba não sendo, entendeu? Mas pra galera que às vezes vê de fora, fala, caraca, às vezes tem aluno particular meu que fala, calma aí, não, que horas são aí? Aí eu, 3 e pouco ali. Não, tu não tá me dando aula, não precisa. Eu falei, não, eu preciso pra mim, pra eu manter, pro meu esforço, entendeu? Então, assim, acaba que aí eu tenho um gap, aí a gente faz um curso. E hoje em dia eu desenvolvi um sistema, como eu estou criando uma empresa na qual os instrutores possam ter um plano de carreira dentro da metodologia, assim como o jiu-jitsu aconteceu. Então, hoje em dia, eu tenho 4 Master Trainers ao redor do mundo, que eles são habilitados a certificar pessoas. Então, por Uau! exemplo, eles fazem o curso de certificação de forma presencial, um é no Japão, um na Itália, e um, inclusive, é o meu 01, que é o Martin Passeri, pô, que é 10 vezes campeão argentino de surf, também faixa marrom de jiu-jitsu, é um cara exemplar, assim, é um cara que representa a nossa metodologia muito bem. Então, a gente já está desenvolvendo essa questão de, hoje em dia, aí eu já entro lá, eu tenho uma participação só no último dia, então eu estou criando uma hierarquia ali, sempre mantendo uma qualidade no treinamento, e tem funcionado muito bem, cara. Na parte empresarial, que é uma coisa que eu gosto muito, a gente tem evoluído bastante, e hoje em dia, o que a gente mais tem investido é num projeto que a gente tem, que é o U-Natural Training Club, que é uma plataforma de aula online, que sempre tive essa procura, né, de praticante. Sim. Tá bom, eu não quero ser instrutor, eu quero praticar para melhorar o meu jiu-jitsu, eu quero praticar para melhorar o meu surf. E eu acabava indicando os instrutores, mas aí hoje em dia, com esse boom de treino online, né, as pessoas podendo praticar, pô, em qualquer hora, qualquer lugar, viajando, ou até mesmo, mas eu não gosto de fazer online. Eu falo, cara, essa atividade ela é ótima para ser juntada a qualquer outra atividade que você goste também. Então, por exemplo, você gosta de fazer musculação, faça aí o Natural, que ela vai te dar mais mobilidade. Você vai conseguir desenvolver a tua força e se manter funcional, por exemplo. Sim, Então, a gente criou esse produto que é B2C, né? Que é mais para o praticante, não para um instrutor. entendi. Entendeu? Então, a gente já está com 80 aulas lá, pô, muito legal. E abrindo oportunidade, os instrutores vão ter oportunidade de estar gravando aulas e estar postando lá. Então, esse é um lado também que eu gosto bastante de desenvolver, só que nunca saindo da minha área, entendeu? Que às vezes a gente tem as oportunidades de, vamos abrir, você gosta de comer bem e tal, vamos abrir um restaurante ali. Eu falo, cara, meu negócio é atividade física, academia, treinamento, sabe? Eu gosto de me manter ali como eu te falei, no que eu tenho vivência e conhecimento 100%. No teu core, cara, e mais uma vez me espelhando sobre você, queria só te contar isso online, né, cara? Meu pai foi de uma maneira DIY, foi aluno à distância do Cane e era um burguês procurador da justiça que fazia uma coisa linda no Country Club do Rio de Janeiro, o clube mais fechado do Rio, do High Society Sim, Carioca, no posto 10 de Ipanema. Ele dava aulas de yoga para os catadores de bola, deitados no saibro, com 10 ou 12 toalhas brancas e botava todo mundo para relaxar. E os sócios, assim, pô,
mais distantes, mais Sim, preconceituosos, ficava, o que o claro. Bocaiúva tá fazendo? Meu pai era intocável, e através dos ensinamentos que ele aprendeu nos livros, em algum contato ali físico com o Kanye, ele era um professor de yoga autodidata, que era fissurado em caça submarina, e eu Exa- só virei surfista por consequência disso, quase como histórias similares às suas. Pois é, então, essa junção das experiências, e o legal é isso, cara, porque tem gente que acaba acumulando bastante experiência, mas eu nem julgo, não, mas não tem a facilidade de passar isso adiante, entendeu? Sim. Eu, eu tenho muita facilidade disso, é uma coisa que me dá prazer, por exemplo, me dá um super prazer, eu já ver instrutores meus, pô, com aulas bombando na Costa Rica, sabe assim, o cara no Japão, assim, é impressionante, aulas fazendo evento para 150 pessoas no Japão. Então, Uau. tipo assim, pessoas aí diretamente falando, ganhando dinheiro com isso, sabe assim, pô, pessoas que às vezes, pô, não estava sabendo o que fazia ali, fazia um curso de yoga, fazia um curso de não sei o quê, mas não se achava, se achou na atividade. Então, eu gosto muito desse papel assim de, sabe, de parece um papo filosófico, mas eu faço na prática de passar adiante todas essas experiências e de alguma forma ajudar tipo as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, entendeu? Porque o equilíbrio é tudo, sabe? Total, Tipo, irmão. Total. isso foi Não, uma coisa e também. é um privilégio o Brasil te ter como esse cara, esse propeller porque a gente tem tanta referência ruim, né? E é tão importante a Sim. gente ter essas referências que nutrem a gente de um jeito multilateral, né, cara? Não, e eu sou fruto da cultura carioca mesmo, entendeu? Inclusive o Felipe, a galera assim, até me zoa, né? Com o meu sotaque e tal, assim, com o meu jeito e tal, não sei o quê. Mas eu assumo e eu tenho isso com muito orgulho, entendeu? Só que, obviamente, pô, acabei tendo experiências viajando o mundo inteiro, até antes mesmo de treinar, de ser preparador físico, né? A gente dava cursos no mundo inteiro, pô, e eu sempre juntei, sempre tive essa facilidade de juntar essas culturas e sempre sabendo chegar nos lugares. Cara, é isso aí. E uma coisa, hoje em É. dia eu vejo que eu chego, eu sempre tento deixar algo de mim lá. Então, mesmo que as pessoas não procurem, cara, eles falam, cara, tu não sossega, eu vou lá, acho uma galera que tem aula com criança, vou lá, dou aula, vou Que não sei o irado, quê. irmão. Então, é uma coisa que me dá muito prazer, né? É na hora que eu penso assim, obrigado por existir, parceiro. E usando isso aqui Pô, também para grandes resenhas, do jeito que a gente tá, com energia alta, com grandes ensinamentos do que você já fez, o que você acha que a gente podia protocolar aqui? Porque eu acho que uma das coisas que eu nutro aqui com esse projeto é contar grandes histórias, trazer esse pioneirismo, trazer essas grandes resenhas para um limelight, para um pouco mais sim, spotlight, dar um destaque na mídia, porque eu acho que tem tanta coisa negativa para as pessoas né, ficarem naquele scrolling com ali certeza, com dependente. certeza. E você acha que que a gente podia deixar aqui de recado? Às vezes até fazer uma dinâmica sem ter combinado contigo Sim, de uma respiração, porque eu sou um cara que prim- preciso do teu ensinamento, que você sabe que você percebe que eu sou esse poço de energia. E aham. respirar para mim não é tão natural, é meio que uma Então, busca. na verdade, eu gosto muito de trabalhar, porque as pessoas, quando elas buscam, às vezes, um ensinamento meu, é muito na questão prática, né? Até porque, pô, gosto de me movimentar, mas muito do que eu aprendi, muito do que eu ensino são através de conceitos, Certo. entendeu? Então, assim, o primeiro conceito que eu queria deixar, não é nem um conceito, é uma dica da questão física para galera que gosta do skate, de surf, que gosta de fazer atividade física, é o seguinte: a, a, o evitar de dor está muito ligado à questão do alongamento, né? Ah, eu preciso alongar que eu estou cheio de dor na lombar, eu preciso alongar, o que não é ruim. Então, o que eu queria deixar, galera, vamos prestar mais atenção na questão da mobilidade. Então, quando forem procurar aí algo para iniciar o seu dia, para começar o teu dia melhor, para evitar dores, seja lombares ou até mesmo dores articulares, procurem exercícios de mobilidade. Hoje em dia isso está muito no hype aí, então tem várias referências, até no meu Instagram mesmo. E ao invés de achar que. Porque muitas vezes o alongamento ele é feito para o ganho de flexibilidade. Mais uma vez, não estou falando que é uma coisa ruim, mas o movimento é o que gera liberação de líquido sinovial nas articulações. Então, se você quer começar já o teu dia de uma forma mais tranquila, melhor, se sentindo mais funcional, vamos procurar exercícios de mobilidade. Agora, na parte da respiração, o que eu queria, o conceito que eu queria trazer para vocês, na verdade, são dois. Um, para ser aplicado no dia a dia, tá? Que é o seguinte:
toda emoção que a gente diz, esses conceitos vêm até do Hatha Yoga, tá? Tá. Toda emoção que a gente sente, a respiração, ela tem a tendência de vir para o nosso tórax. Seja uma coisa, por exemplo, se você der uma gargalhada, ficar minutos gargalhando, você vai estar tudo aqui. Se você soluçar de chorar, ele vai estar também trabalhando no tórax. Então, a primeira técnica que eu ensino no meu curso de certificação é a respiração diafragmática. Então, é a primeira forma de você trabalhar a tua respiração de forma consciente. Então, um treininho bem básico, ó. Você bota uma mão no peito e uma mão no diafragma. A mão do tórax não pode mexer. A mão que está no teu diafragma aqui embaixo, ela já vai mexer. De que forma? Toda vez que você inspira, ó, a barriga dilata. Tua mão vai sair. Toda vez que você solta o ar, ó, a mão entra para dentro do diafragma. Então vamos fazer isso 3 vezes aqui, bem lento. Ó. Inspira, sente tua barriga dilatando igual um balão, solta o ar, esvazia. Mais uma. Inspira, solta. Aí. Dessa forma, de forma voluntária, você já baixa até a tua frequência cardíaca. Acabei de baixar, Então, parceiro, com duas respirações. 3 respirações. Então, primeiro, o conceito é esse, é trazer a respiração de forma consciente, de forma voluntária. Quando a gente está aqui falando, a nossa respiração está sendo involuntária. Você não pensa toda vez que você vai inspirar e soltar, né? Sim. Então, toda vez que você vê que a emoção começar a tomar conta de você e você quer controlar isso, você traz para esse conceito da respiração consciente, que é o quê? Respirar utilizando o diafragma e não deixar ele na região torácica. Porque tem 3 boxes de respiração, né? Diafragma, torácica. Torácica, as intercostais e o diafragma. Perfeito. Né? Então, normalmente, as pessoas usam só o torácico e um pouco dos costais aqui. Então, eu costumo dizer que a gente acaba usando 60% da nossa capacidade respiratória e as outras 30, 40 fica ali adormecida. Entendeu? Então, tem várias técnicas de respiração que vêm, principalmente do yoga, que fazem você, principalmente, acordar essas áreas ali, fora os diversos benefícios holísticos, mentais e fisiológicos, né? Também. Cognitivos, né? Até fisiológicos em relação à tua digestão, entendeu? Que melhora ali, porque você acaba massageando um pouco os órgãos ali. Então, é uma questão muito interessante, só que uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos, hoje em dia, isso é outra coisa que vem sendo falado bastante, a questão da respiração, né? Diversos livros de respiração sendo lançados, só que, gente, eu acho que a principal coisa disso é você sentir. Às vezes você vai num estudo muito aprofundado disso, daquilo, de tampar a boca, de não sei o quê, quando que o básico não foi feito, entendeu? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, cara, vamos lá, qual é o principal problema hoje em dia desse século, na minha opinião? A ansiedade. Essa questão de dois principais, né? Sim. Digo não trazendo problemas sociais de guerra e tal, mas problemas pessoais. Essa questão da ansiedade, da pessoa estar tendo esse problema. Eu me coloco muitas vezes nessa situação de estar com esse problema de não estar conseguindo viver o momento ali. Então, esses 3 segundos, 5 segundos que você parou ali, eu tenho certeza que tu estava aí exatamente nesse momento que você está, pelo menos por esses 5 segundos. Sem dúvida. Presente ao máximo. Então eu já ganhei de você, já tive um ganho ali com você. Principalmente, imagina uma pessoa estressada, que aquilo. Então, cara, o menos é mais, vamos prestar atenção no básicozinho, como eu falei, não estou não incentivando as pessoas a não estudarem sobre isso sim, mas, cara, aprende e aplica. Não fica só na teoria, né, de certa maneira, né? Sente a Consome coisa, vive a coisa. E entrando usando isso como escada para a continuidade da nossa resenha, que eu acho que é o meu público, principalmente, que vem mais do surf aí, não que o seu não venha, obviamente, a interseção tá aí, tem muita curiosidade como se aplica os treinos. Cara, como trabalhar um cara
que já tinha um alto nível de flexibilidade, um dos caras mais criativos do planeta, que é o Felipe Toledo. E agora eu queria fazer um ode a esses três caras. Eu vou botar o Scooby também nessa. Cara, não, Sim, e você tá dentro disso, Rafael. Não só são grandes atletas, são grandes figuras humanas, cara. São o sim, cara, Scooby, impressionante. o Chumbo, os caras têm uma energia. O Felipe tá sempre feliz. Eu fiz pela WSL para botar numa transmissão durante essa temporada. O Felipe tá sempre de alto astral, mas eu fiz um Aham, tete a tete que nem eu tô fazendo com você, digital, quando o bichinho tava lá aham. no Beyond pegando altas ondas no intervalo entre uma sessão e a outra. Brother, Ele a não boca tem dele tempo não ruim. fechava, ele tava felizão. E como que é trabalhar a evolução desses caras que já tem uma entrega tão pesada e que o tamanho do teu privilégio de dialogar e fazer eles ainda serem melhores atletas e melhores seres humanos, irmão? Principalmente é entender o que eu te falei, a individualidade de cada um. Eu acho que isso contou bastante, entendeu? E agora eu vou ter a primeira vez a oportunidade de fazer uma pré-temporada com o Felipe, porque basicamente o nosso trabalho era sempre de manutenção. Então, assim, eu trabalhava muito, a gente tinha um gap maior de dias, aí eu intensificava um pouco mais o treino, isso e aquilo. Só que, assim, a interatividade que a gente teve, a conexão que a gente teve, tanto eu, o Scooby eu já conhecia já há muito tempo também. Agora o Lucas, hoje em dia, é um cara que vem aqui na minha casa, ele vem treinar, traz o filho dele, sabe assim? Isso facilita muito o meu trabalho. Então, a oportunidade que eles me dão de me escutarem, todos eles já eram atleta de elite, Sim? entendeu? Então, assim, eu já tenho esse privilégio de terem pego eles, só que eu consegui achar aonde a gente podia evoluir e as ferramentas que eu tinha que utilizar para aprimorar o que eles já eram, entendeu? Então, assim, eu acho que foi esse conjunto de coisas que, por exemplo, o Chumbo é um cara que ele já tem um treinador dele que é o Manel, que é um cara assim das antigas, casca grossa, faz toda a parte de força do Chumbo. Ele é um cara muito forte. Ele vem aqui, eu só faço a parte de mobilidade. Eu pego o diamante e vou lapidando ele. Irado. Entendeu? Calma, desacelera e pá, não sei o que, tarará. O Felipe, eu já faço todo o conjunto dele. Então ontem a gente fez um treino na casa dele, eu já pego e faço, olha, vamos fazer essa sequência aqui dos exercícios e eu sentado sem poder fazer, só com os meus comandos. Aí no meio, vamos lá, agora vamos pegar um supino aqui pesado para fazer um pouquinho de força, porque estamos em pré-temporada, podemos construir essa base muscular, entendeu? Então essa confiança que eles têm em mim de pá, pá, pá. Cara, isso. Bum. E não é só durante o treino, não. Acabou, já falei, vamos lá, Felipe, pô, joga tua proteínazinha ali pra dentro, sua creatina e tal, não sei o quê. Sabe assim? Tô sempre A falando parte ali. Rafael surfista, né? Você fica assim, em êxtase, né? Na verdade, você é um Exatamente. privilegiado desde sempre nesse sentido, né? Com o Andy, com essas histórias que, né? Que a gente Pois dialogou é. hoje com o Kai Garcia, toda essa tropa, né? E a minha parte surfista esse ano é uma coisa, um desafio meu. Eu botei na minha cabeça que eu falei: todo lugar que eu for com ele em etapa, eu vou surfar. Eu vou pelo menos tentar pegar uma onda. Entendeu? Porque eu gosto de surfar, eu surfo, só que eu sou um bom faixa preta como surfista, entendeu? Cara, e eu consegui até em Chopo. Então, e o Felipe é um Irado, cara que, brother. assim, junto com o Baroni, estão sempre botando pilha ali em mim de puxar os meus limites dessa parte do surf também. Que é a hora Muitas vezes disso se inverter, né? A hora de eles te encurralarem um pouquinho. Vambora, Rafael! e até uma forma de eu incentivar ele também, porque às vezes, pô, ele vai surfar sozinho ali. Eu falei, cara, vamos lá, eu vou lá contigo e tal. Então, meu irmão, não tem tubarão, não tem água gelada, não tem essa. A única coisa que passou de um certo tamanho ali, eu falo, irmão, sem limites, me deixa aqui na Não, areia mesmo. eu costumo dizer isso em cabine de transmissão, que é um privilégio estar sequinho no ar-condicionado comentando sobre a performance. Então eu também tenho essa perspectiva muito de humildade quando eu estou Exatamente. analisando, cara. Agora eu queria te dar de bônus aqui do analista profissional de surf, cara. Ficou claro que você evoluiu no teu Pô, surf, na tua linha, desde que você começou a desenvolver esse trabalho. Porque aí eu vou, é vou sua. levantar um faixa preta Sim, que de repente você conhece, que é da minha geração, que é o Duca Cavalcante, que é o cara do surf didático, olhou, sim, aprendeu. Eu sim. sempre aprendi muito analisando os melhores surfistas do mundo. Minha linha tá em dia, eu não dou mais Não, eu aéreo. tinha.
Eu imagino, e eu tinha também, isso é muito maneiro, eu tinha essa consultoria muitas vezes dentro d'água, entendeu? Pô, a Uau! gente ali em El Salvador, só a gente na água e tal, Felipe, cara, vamos lá, irmão, pô, tem que cavar mais, professor, e tal, faz desse jeito, não sei o que, cara, às vezes vinha onda, é você, pô, então, cara, é uma oportunidade, assim, muito maneira e mais uma oportunidade de estar ali dentro d'água, de estar dividindo essa energia, de estar me conectando ainda mais ali com os meus atletas, entendeu? Com Demais. chumbo ainda que eu tenho que tomar cuidado, entendeu? Porque com Fala um chumbo pouco é desse perigoso, insano. Esse rapaz porque com insano. chumbo o chumbo é perigoso até tu ir no jet ski com ele, Cara, entendeu? como ele é Então um. assim, Cara, cara, ele não tem fronteira pro medo dele. Na realidade, no circuito mundial, o Joãozinho já assim. Quando ele fala que tá meio metrão, todo mundo pega não step up, dá. né? É, O exatamente. O João metrinho dele não é também a régua, né? Não é a não régua dá, do não metrinho, dá, né? não dá. Agora o Lucas, ele é um cara assim muito diferenciado. É assim, é surreal, porque ele tá muito confortável. Entendeu? Ele tem certeza no treinamento dele e ele trabalha para isso, Sim. entendeu? Tipo assim, e o Scooby é um cara assim que, tipo, eu nem vou falar, o Scooby é um cara sortudo. Não, não é sortudo. Ele recebe tudo que ele emana e ele acaba tendo assim, ele tem técnica, ele é um surfista, cara, técnico, ele estuda o surf. Ele, cara, Romário treinava para fazer gol? Não, né? Treinar pra Muito, quê se eu já sei o que fazer? E o Scooby é essa intuição pura. Ele é um cara entendeu? privilegiado de uma genética, né, cara? E ainda te falo mais, agora ele tá treinando. Então, Sai se da já não frente, né? treinava exatamente, Pô, entendeu? demais, não. E é outro moleque que cara, eu fui o primeiro jornalista ali no Zona de Impacto. Você devia estar garotão lá na Califórnia quando eu era DJ apresentador. Eu chamei ele pra fazer uma matéria de duelo de aéreo contra o Guilherme Tripa. Ele tinha, cara, uma prancha velha e uma toalha rosa. E olha onde ele tá hoje, cara. Não, exatamente. E tá aí ajudando todo mundo. É um cara, pô, fez uma ponte super legal para mim. Assim, pô, acabei fazendo um training camp com o Gabriel Medina, que, pô, foi uma coisa, uma troca muito legal e foi uma coisa muito além do treinamento. Foi uma coisa para mostrar que, tipo, cara, o brasileiro ele é unido, sim, entendeu? Independente do que eles. É muito. É porque as pessoas hoje em dia têm essa mania de julgar ali o que eles veem pelas mídias sociais, né? E o mais maneiro é que a união deles é muito além disso, eles nem fazem questão disso ser Transcende, né? exposto ou não, entendeu? E eles são Entendeu? muito amigos. E o Gabriel é um moleque tão generoso, né, cara? Tão Pô, presente, brother, né, cara? entendeu? Exatamente. E o Felipe, por ser meu amigo, assim, sempre, pô, me incentivando a crescer profissionalmente, sabendo. Pô, o Gabriel é um puta atleta também, sabe? Assim, então. Hum, Foi uma troca muito legal que é uma ponte que foi feita pelo Scooby também, assim como o Chumbo também. Então, assim, cara, como eu falei, a gente tá. Eu tô muito feliz de estar com essa galera junto aí e, enfim, tô até meio que fechado para balanço agora, para Pô, tá merecendo os descanso, né, próximos cara? atletas, entendeu? Eu Eu quero peguei focar você nessa numa galera. fase de resenha muito legal, porque agora você fechou um grupo, né, cara? É difícil entrar nesse. Exatamente. É o Monte Rushmore, como tem lá nos Estados Unidos, né? Com aqueles. Os principais presidentes. Não, e agora a gente vai começar a fazer esse treino junto. Então isso vai ser muito maneiro, entendeu? Eu tenho uma história legal. Quando o Felipe começou a treinar comigo na Califórnia, eu estava treinando o Rafael dos Anjos, que é um cara que, primeiro o Meu brasileiro a ter o camarada, campeão. conheço ele de Pô, Califórnia. ele é um cara Que assim, meu cara irmão. disciplinado, hein, É um cara Rafael? surreal, brother. É um cara surreal, um cara que eu tenho como exemplo, assim, como pessoa, como atleta, enfim. Ele, a família dele toda. Cris é um Enfim, eu doce de tava. pessoa, a mulher dele também. Exatamente. E aí eu tava já ali, era meio pandemia, a gente treinando, eu dando mais aulas para ele, treinando junto e tal. E aí pintou também um outro cara que é um outro lutador do UFC, que é o Tito Vera, também, que hoje em dia é super hypado lá, pô, Casca gente grossa. boa pra caramba, casca grossa da pesada. E aí o Felipe, sempre interessado, gosta de luta e tal, falou: pô, um dia eu quero fazer um treino desse. Eu falei: cara, tu não quer vir aqui treinar com a gente, não? Cara, então a primeira aula que o Felipe fez comigo foi. E olha que loucura. Eu, Felipe, Rafael dos Anjos, o Tito, Vera, e quem estava na área também era o Mineirinho, o Adriano de Uou, Souza. que irado, que Então, quente, assim, brother. cara, a Globo foi até lá cobrir para uma matéria. Então, assim, foi Ó, e uma o parada Tito muito Vera legal. quebra na vala no surf, né? O Tito tem a mãe, Quebra, Goofy quebra. Footer. Pô, tem patrocínio da Album lá, ganha. Ele é estileira, muito maneiro, pô.
E foi muito maneiro que, tipo, um aulão juntando, então, essa resenha de depois ali, de um campeão falando com o outro, cara, e eu ser a interseção disso, foi uma coisa, cara, muito maneira, entendeu? Então, assim, e agora eu tô com esse grupo aí de surfistas e a galera já tá naquela pilha, né? Já quer começar a puxar o Felipe aqui no Stoin, não sei o quê, não E, duvido nada, daqui a pouco a gente tá lá em Nazaré fazendo um test drive. demais, meu parceiro. Cara, tô com mais saudade do Rio de Janeiro só pela essa equação que você está fazendo, com esse ecossistema. Acho que a mudança do Felipe tem muito a ver com você, com esse grupo que você está montando, com o momento também. Agora vamos fazer uma coisa que vai transcender para todo brasileiro que estiver nos assistindo. A gente tem um DNA especial, a gente tem um ecossistema Sim, complicado, mas um país onde se plantando tudo dá, e a hora de criar essa autoestima do brasileiro. Não é porque a Dua Lipa tá no Rio de Janeiro, não, mas ser brasileiro é demais. E do é Rio de Janeiro é um demais. pouco mais especial, sem demérito aos outros estados, mas com todo Exatamente. respeito à nossa origem, parceiro. Acabei de declarar meu amor à Floripa também, ao sul, mas realmente o Rio de Janeiro e nada melhor do que, cara, um lugar como esse aqui para a gente manter esse estilo de vida que a gente gosta, né? Então, assim, super feliz, vamos que vamos. E, cara, é legal a gente estar falando também que o Felipe é um cara que ele sempre, aonde ele tiver, meu amigo, vai ser esquisito, entendeu? Hoje ele foi surfar aqui Adoro na ele, Barra cara. aqui, hoje ele foi surfar aqui na Barra aqui, marzinho de vala e tal, bagunçado, aí passaram dois caras, vieram dois caras passando de carro já fazendo, ele é diferenciado. Então assim, cara, o Felipe tá aqui no Rio, muita gente ficou falando, saiu da Califórnia e tal, não sei o quê. São Conrado, meu amigo, outro dia ali, canto esquerdo, altas ondas. Canto direito, altas ondas. Postinho, Só altas ondas. frame, brother. Água quente, entendeu? Um Então, camp assim, com o Lucas e com o Gabriel Medina no mesmo bairro. Gabriel tá por ali treinamento também. e a qualidade de vida dele também tá perto, enfim, pô, é merecido. É merecido, Parceiro, eu estiquei merecido. mais o tempo do que todos os podcasts que eu já tinha gravado, porque foi surreal. Maravilha. Eu poderia ir além, mas quando eu vou e vou reduzindo 47 do segundo tempo a velocidade para te agradecer a participação aqui no Boca a Boca Podcast, é para também nutrir aquela vontade de mais à frente a gente fazer uma nova resenha de update, te encontrar fisicamente, ver se a carcaça minimamente pode estar ali no apartamento seguindo um treino com esses monstros que eu também posso chamar Com de irmão, certeza, pelo privilégio da minha profissão, me deu esses grandes irmãos, que são irmãos mais novos, são pessoas que eu admiro muito e com posso chamar certeza, de camarada. E você, eu ganhei um amigo digital que eu quero ser mais com presencial quando eu estiver certeza. no Rio. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade aí de estar falando um pouco da minha história, do meu trabalho. É sempre um prazer. E, pô, vamos ver se a gente se esbarra e na próxima a gente vou estar com o joelhinho melhor, oferecer aí, ver se a gente grava uma aulinha live para a galera aí, E, para a e audiência do canal. vamos gravar sim, porque a gente vai ter um Bocaiúva TV, vai começar a ter o Pô, vai ser vlog, vai ter os maravilha. ensinamentos e outra coisa. Queria deixar a ponte de conexão do coração que eu tenho, mais do que com a prática, porque a carcaça não permite, com o skate, de você vir fazer um treininho com a galera aqui. Pedro Barros, eu chamar uma galera aqui do Rio Tavares Pô, com também para. certeza. O Pedrinho já fez aula comigo várias vezes, pô, várias. O Nilo vem aqui em casa direto treinar. Pô, Nilo é com meu irmão mais certeza. novo também. Sim, estando aí em Floripa, a gente vai se esbarrar, com certeza. E outra Pode ter coisa, certeza. E em breve vou estar. avisa quando você for tá e eu tô desenhando minhas próprias pranchas. Se eu dar uma hora eu puder desenhar um modelinho customizado para você, eu vou Pô, ficar eu muito vi a prancha aqui do Nilo, fui surfar com ele, a pranchinha irada, ele não tava com uma. A tava e gente o surfava Gabriel aqui no pediu postinho. uma, brother. O Gabriel vai Pô, é fazer um muito daquele irado. modelo para ele, cara. Pet Aham. Boards. Caraca, que maneiro, porra. Com certeza, vou cobrar o presente, hein? Tamo junto, Rafael. Obrigado, Obrigado por irmão. Tamo existir, junto, cara. tá? Tamo Abração. junto, Ó, irmão. quando chegar a hora de divulgar, porque agora eu tô fazendo estoque. Quando for lançar mesmo, eu vou te chamar pra gente fazer um post combinado aí. Claro, com certeza, brother. Pode contar comigo. Tamo junto. Obrigado, irmão. Osse e Abração. aloha. Valeu. Abraço. Os, alô. Obrigado, Moisés. Como eu vi que você tinha ido ali com uma hora, eu deixei